Primeiro, o que é o serviço ElMedCast? O que é o sistema ElMedCast? Como eu falei, o sistema ElMedCast é uma estrutura internacional de difusão de dados que alcança diferentes continentes e regiões do globo, e o LAPS, há mais de 15 anos, já tem experiência com essa plataforma de recepção de dados, com toda essa estrutura de análise desses dados, o que, de certa forma, nos ajudou a desenvolver o mapa da mina. Ou seja, para eu gerar esses mapas no QGIS, eu preciso de dados. E aí eu não preciso comprar esses dados, e eu não preciso comprar uma plataforma. O QGIS é uma plataforma gratuita. Então, todos os passos no mapa da mina, eles, na primeira parte, na primeira etapa, eles dependem dos dados. E os dados, as pessoas que participarem desse treinamento, né, de que tiver acesso a esse método, certamente vai também ter acesso a essas informações para gerar suas análises. Aqui tem a estrutura, né, do sistema que alimenta um mapa da mina, ou seja, onde os dados são recebidos, e aqui vocês veem, é um sistema relativamente de baixo custo, de fácil utilização e que não depende da internet, né? Essa é uma estrutura, é uma experiência hoje no Brasil, em que o LAPS é uma das principais instituições em que tem trabalhado e treinado pessoas para operar essa infraestrutura de dados. Nessa questão de infraestrutura de dados, o mapa da mina, o usuário, né, o interessado, a pessoa que vai ser treinada, não precisa entender essa estrutura operacional, porque os dados vão estar disponíveis para os usuários ou os profissionais interessados em gerar esses mapas no QGIS com os dados do sistema ElMedCast. Aqui vocês estão observando, né, mais uma vez, a estrutura de recepção desses dados ambientais, diariamente recebidos no laboratório LAPS, e que alimentam toda a metodologia do mapa da mina, né, ou seja, toda a estrutura de dados que é recebido nessa metodologia no uso de geoprocessamento vem do sistema ElMedCast. Então, vocês podem ver aqui rapidamente, eu não vou entrar em detalhes, mas aqui tem uma antena parabólica de 2,40 metros, pode ser maior, nesse caso aqui a nossa de 2,40 metros, um LNB universal, nesse caso aqui o nosso é multiponto, um cabo coaxial de 0,75 de impedância, 2 computadores, um para recepção e o outro para o processamento dos dados, e como eu falei, essa experiência ao longo dos 15 anos não só permitiu a gente gerar a metodologia, um mapa da mina, mas também criar softwares, criar uma estrutura de dados, né, de armazenamento de dados, e criar algoritmos e patentes, né? O LAPS hoje tem 2 patentes com desenvolvimento e algoritmos desenvolvidos para a utilização desses dados na geração de mapas no QGIS, né? Vocês estão vendo um exemplo aí de um mapa ambiental. Trabalhamos com as 2 componentes, a componente meteorológica e a componente ambiental, nesse caso aqui, informações meteorológicas e informações de superfície. E eu já aviso para vocês, né, existe o livro, o Sistema ElMedCast, é uma obra sobre a recepção e processamento e aplicações de dados do satélite Meteosat, que é um sistema descentralizado de recepção de dados, onde o LAPS tem uma experiência de mais de 15 anos trabalhando com esses dados, gerando várias informações, o que me permitiu, né, agora ter essa metodologia, esse método do mapa da mina, para ajudar profissionais a alcançar 4 em 5 consultorias no agronegócio, utilizando mapas no QGIS. Então, isso aqui traz a estrutura de dados necessário para o método, né, ou seja, o mapa da mina, e aí a gente achou interessante liberar esse capítulo para vocês hoje, vocês que estão aqui presentes, esse capítulo está de graça no grupo Maratona de Geoprocessamento, no Telegram, então eu recomendo que vocês entrem no Telegram e baixem, né, esse primeiro capítulo, e daí eu vou dar sequência. Então essa é uma oferta, essa é uma forma de agradecer a presença de vocês e vocês se tornarem familiar
com essa estrutura de dados que, de certa forma, vai alimentar o método, o mapa da mina. Aqui as informações que são recebidas de vários satélites, satélites de órbita baixa, satélites de órbita alta, e com essas informações nós temos desenvolvido produtos e dados, temos recebido dados e desenvolvido um produto para monitoramento ambiental. Então, aqui mostra a quantidade de dados que são gerados hoje no LAPS, em torno de 10 megabytes por dia. A gente já tem um banco de dados de 35 terabytes de dados armazenados no LAPS. Aqui, rapidamente, né, um exemplo de como essas informações elas têm se apropriado do QGIS, e com elas a gente tem feito alguns testes, exemplo de que aqui mostra, né, por exemplo, a fase do período de secas, né, na região nordeste do Brasil, período de 2011 a 2016, olhando apenas o mês de março e vendo a extensão espacial da seca, que foi a seca mais prolongada registrada no Brasil. Essa região é a região semiárida, ela é suscetível às secas, né, desde 1845, existe o registro de seca na região do semiárido brasileiro, e essa região ela é delimitada por 3 condições. A primeira é a isoeta de 800 milímetros por ano, né, ou seja, até 800 milímetros por ano, porque há cidades, municípios na região semiárida brasileira, em que a pluviosidade é em torno de 200 a 800 milímetros por ano. A segunda condição é a condição de risco de seca, né? Os municípios dessa região com a probabilidade de 60% de risco de seca entra como segundo critério, e o terceiro critério é o do índice de aridez até 0,5. Então, com esses 3 critérios, são definidos os municípios semiáridos do Brasil. E 2011 a 2016, boa parte dessa região, o que a gente chama o semiárido brasileiro, se vocês observarem a evolução da seca prolongada de 6 anos, foi a seca mais longa registrada na região nordeste do Brasil e no semiárido brasileiro. A aquisição desses dados, como eu falei, o mapa da mina ele está dividido em 4 etapas. A primeira é o monitoramento, ou seja, a coleta dos dados. E a nossa interação e a nossa experiência com os usuários também é uma experiência dos últimos 15 anos. Temos trabalhado com vários usuários. Usuários desde do agronegócio até usuários da parte de clima. Basicamente, esses dados que são utilizados estão armazenados no LAPS. Existe uma equipe, né, que trabalha com a infraestrutura desses dados, transformação de dados em GeoTIFF, em ASCII, Buffer, enfim, em diferentes formatos HDF5. Na parte ambiental e na parte meteorológica são formatos distintos. O NetCDF também é uma forma de fazer com que esses dados possam chegar aos usuários. Então, como eu falei, a estrutura de dados do LAPS hoje, ela tem mais de 30 terabytes de dados armazenados. Então, isso permitiu também alimentar o método, o mapa da mina. Ele depende dos dados, ou seja, a gente não precisa, né, os usuários, os interessados, os profissionais, eles não precisam comprar imagens, né? A gente tem também acesso restrito ao satélite Planet, que a gente está falando aí de 40 centímetros, de 3 metros, né, 3,5 a 4 metros de resolução espacial, mas esse é um dado restrito no LAPS, e outros dados que são gratuitos, mas que estão armazenados e estão, de certa forma, processados no laboratório e que alimentam o mapa da mina.